Então, é o exemplo 3.3, processo a volume constante. Então, o reservatório rígido contém água que inicialmente está a 15 bar e 230 graus Celsius. Esse reservatório é esfriado até atingir a pressão de 4 bar. Aí determine esses vários itens aqui, tá? Não vou ficar lendo isso aqui tudo, mas eles estão descritos aí na solução, tá? Condição inicial, diagrama, trabalho, né, calor transferido e assim por diante. Então vamos lá. Ó, o que nós temos? A pressão inicial vale 15 bar. Temperatura inicial 230 graus Celsius e a pressão final de 4 bar. Tá? Percebam que no exercício, ó, vou voltar, tá? Fala disso aqui, não falou qual é o volume do reservatório e nem qual é a massa de água que tem lá dentro. Bom, percebam que está pedindo volume específico e energia interna específica. Tudo falado de forma específica, tá? Calor transferido em kJ por quilo, trabalho realizado em kJ por quilo. Por quê? Porque nós não temos a massa de... Mas deixa eu só um momentinho. Determine, letra A, na condição inicial, os valores do volume específico em metro cúbico por quilo e da energia interna específica em kJ por quilo. B, na condição final, os valores do volume específico em metro cúbico por quilo, a energia interna específica em kJ por quilo e do título se estiver na condição de saturação. C, diagrama em um gráfico da pressão em função do volume específico. D, diagrama em um gráfico da temperatura em função do volume específico. Letra E, o trabalho realizado em kJ por quilo. F, a variação da energia interna em kJ por quilo. G, o calor transferido em kJ por quilo. E agora a letra H, o volume do reservatório para uma massa de água de 200 gramas. Tá? Então nós temos aqui, ó, 15 bar, 230 graus Celsius. Bom, é fácil de ver se para a pressão de 15 bar, temperaturas de saturação vale 198,32 graus Celsius. Como está numa temperatura maior, 230 graus Celsius, significa que está na condição de vapor saturado, ou vapor superaquecido. Tá? Então, aqui, ó, 230 até entre 200 e 240. Então, para a gente achar o valor do volume específico inicial, o valor da energia interna inicial, nós vamos ter que interpolar. Tá bom? Então, olha só. Ó, 200, nós temos esse volume específico e essa energia interna. Para a temperatura de 240, nós temos os valores tabelados. Para a temperatura de 230 graus Celsius, nós vamos ter o volume específico inicial e a energia interna específica inicial. Tá? Então, ó, a gente vai fazer V1 menos 0,1325 sobre a diferença do maior, 0,1483 menos 0,1325. E a temperatura é uma coisa, ó, a diferença do menor, 230 menos 200, sobre a diferença do maior, 240 menos 200. Tá? Esse é o jeito, acho que é o mais prático para resolver. Fazendo essas contas, o V1 vai dar 0,14435 metros cúbicos por quilo. Tá? Isso aqui se chama, né, interpolação linear, e no popular uma regra de 3 das diferenças. Tá? Porque a gente faz uma diferença em cima, diferença embaixo, tá? De um lado e do outro. Tá? Para a energia interna, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Nós vamos pegar aqui, ao invés de usar o volume específico, nós vamos usar a energia interna. Ó. A energia interna U1 menos 2.598,1 está para a diferença de 2.676,9 menos 2.598,1. Tá? Vai ser igual a isso aqui, 230 menos 200 sobre 240 menos 200. É o que está aqui no próximo slide. Ó. Tá aqui, ó. Aquilo lá que eu falei é isso aqui. A energia interna inicial dá 2.657,2. Então, ó, era para determinar o volume específico da energia interna inicial, ó. Tá aí, ó. Volume específico 0,144,35 metros por quilo. E a energia interna 2.657,2 kJ por quilo. Letra B. Determine na condição final os valores do volume específico em metro cúbico por quilo, energia interna específica em kJ por quilo e do título se estiver na condição de saturação.
Bom, como o processo ele ocorre em volume constante, tá? O volume realmente é constante, claro, né? E o volume específico também é constante, tá? Já que a massa não muda, né? A massa é a mesma, então esse volume específico é o mesmo, tá? 0,144,35 metros cúbicos por quilo. Só que agora na pressão de 4 bar, tá? Então, olhando a tabela, eu não coloquei aqui dessa vez, mas se a gente for lá e olhar a tabela da pressão, para a pressão de 4 bar, tá? Ela não tem, ela, deixa eu falar que não tem, né? Não tem ela tabelada, de 3 passa para 5, mas a gente olhando lá na tabela de saturação, na tabela 3, na pressão de 4 bar, a temperatura vale 143,6 graus Celsius. O volume específico do líquido saturado vale 0,010836 metros cúbicos por quilo, e o volume específico na pressão de 4 bar vale 0,4625 metros cúbicos por quilo. Então, esse volume V2, 0,144,35, está entre esses dois valores. Então, significa que vai, uma parte, o vapor superaquecido vai esfriar, vai cair a pressão, vai cair a temperatura, e vai ocorrer que uma parte do vapor vai condensar, vai virar líquido. Tá? Então, já que está dentro está na condição de saturação, tá? Nós vamos calcular o título na condição final, tá? Que é o X2, que é V2 menos o VL sobre VV menos VL. Só que agora todo para a condição final. Fazendo essas contas, o resultado dá 0,31049. Ok? Tá? Significa o quê? Que na condição final vai ter 31%, né, aproximadamente 31% de vapor e 69% de líquido. Então, nós temos aí a energia interna, tá, do líquido saturado, olhando na pressão de 4 bar na condição de saturação 604,31, e do vapor saturado 2.553,6 kJ por quilo. Ok? E aí, a energia interna na condição final, a gente aplica essa fórmula aqui, tá? A energia interna é o L mais o X2 vezes o V menos o L. Poderia ser também aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Poderia ter calculado desse jeito, o X2 é o 2 menos o L sobre o V menos o L. Tá? É a mesma coisa. Essa fórmula só está num arranjo diferente. Substituindo os valores, a energia interna final vai valer 1.209,5 kJ por quilo. Tá? Então, nós temos aí que o volume é o mesmo, volume específico, 0,144,35 metros por quilo. A energia interna final vale 1.209,5 kJ por quilo. E o título vale 0,310,49 ou 31,049%. E aqui, letra C, determina o diagrama e um gráfico da pressão em função do volume. Tá? Nós temos a pressão e aqui o volume específico. Tá? O volume é o mesmo, a pressão é de 15 bar. Tá? Então, aqui, a pressão é de 15 bar. Tá? A temperatura de saturação vale 198,3. E olha que a condição está um pouquinho acima, tá? Com a pressão de 15 bar e temperatura de 230 graus Celsius. Ele vai condensar, tá? Até chegar à pressão de 4 bar. Claro que aqui está fora de escala, tá? Esse aqui seria um pouco mais para cá, para a esquerda, tá? Então, na pressão de 4 bar, a temperatura de saturação vale 143,6 graus Celsius. Bom? E perceba, né, pressão em função do volume, né? Da condição 1 para a condição 2 não tem nenhuma área, né? A área sobre a curva. Então, né, no caso, o trabalho vai ser zero. E aqui nós temos a mesma coisa, tá? Determine o diagrama gráfico de temperatura em função do volume específico, tá? Temperatura de 230 graus Celsius, né? A temperatura de saturação para 15 bar de 198,3 graus Celsius, está um pouquinho para cima. Condensa, tá? Até a pressão de 4 bar, que corresponde à temperatura de saturação de 143,6 graus Celsius.
E o volume específico é o mesmo, tá? Então, esse aqui, ó, perceba que no gráfico da temperatura em função do volume específico, né, a pressão aqui aumenta, né, é uma curva crescente, é uma reta, né, praticamente uma reta, tá? E aqui é uma curva decrescente, ó, na parte do vapor superaquecido, perceba que é o inverso, tá bom? Ó, letra E, determine o trabalho realizado em kJ por quilo, né? Vale zero porque não tem variação de volume. F, determina a variação da energia interna em kJ por quilo, tá? É só fazer a energia interna final menos a energia interna inicial, tá? Menos 1.467,5 kJ por quilo, tá? Isso é esperado, né? Porque já que houve um resfriamento, houve uma diminuição da energia térmica da água que estava lá dentro. G, determine o calor transferido em kJ por quilo. Tá? Então, aplicando a primeira lei para o sistema, nós vamos ter que Q12 menos o trabalho, de 1 para 2, é igual à variação da energia interna, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial. Tá? Essa equação aqui é a equação original, digamos assim, está tudo dividido pela massa. Mas, ó, o trabalho de 1 para 2 é zero, a variação da energia cinética é zero, a variação da energia potencial é zero. Então, o calor transferido é igual à variação da energia interna, que vale menos 1.467,5 kJ por quilo. Tá bom? H. Letra H. Determine o volume do reservatório para uma massa de água de 200 gramas. Então, o que a gente vai ter que fazer? O volume específico é o volume sobre massa, o volume específico é constante, vai multiplicar por 0,2. Tá? O volume do reservatório seria de 0,02887 metros cúbicos. Beleza?